Olá, amigos e amigas. Ontem, domingo, eu fiz um vídeo falando sobre livre mercado e burocracia, os efeitos desses dois, né, na nossa vida. Sendo que o primeiro é positivo, referente às nossas ações com relação a ele. E, é lógico, a burocracia que deve ser regulamentada dentro de um trabalho de controle, de análise muito bem feita a favor do ser humano, certo? Agora, eu tinha falado em um vídeo anterior que eu falaria dos líderes do YouTube com relação à visão de Max Weber. Então, a questão principal é que nós temos uma doutrinação muito forte com relação à questão de direita e esquerda. No momento, a gente tem muito mais a direita conservadora, se posicionando. Eu já falei em um vídeo anterior que eu tenho um segmento conservador. Tá? Embora o meu lado conservador seja muito mais pelo lado espiritual e religioso, e também por uma questão muito mais social do que pela questão econômica. Eu tenho uma visão muito simpática com relação a ao lado mais, digamos assim, não totalmente libertário, que seria referente mais liberal, digamos assim, em termos de economia. Porém, o que se tem dito muito com relação aos líderes atuais, conforme a visão de Max Weber, já indo direto ao que interessa nesse vídeo, o sociólogo Max Weber, alemão, ele fala sobre a continuidade que esses líderes, ou seja, no caso, conforme eu fiz essa análise, essa ligação, né, esses líderes estão dando continuidade ao problema do racionalismo, como foi indicado por Max Weber. E não importando exatamente se seja de direita ou de esquerda. A questão é que o racionalismo, a falta de uma visão humana mais ampla, tem sido disseminada por esses líderes. A falta de alma da sociedade moderna, ela tem sido ampliada cada vez mais devido a essa tecnologia que nós temos hoje. Isso também já foi observado pelo Max Weber, quando ele disse que o capitalismo não ou seja, o capitalismo não cumpriu com a sua proposta inicial de dar conforto, de oferecer conforto e desenvolvimento ao ser humano referente às tecnologias que ele proporcionaria no futuro. Então, as tecnologias vieram e o ser humano continua sendo escravo social, praticamente da economia social no momento, até os dias de hoje, certo? Referente à visão de Max Weber. Então, esses líderes, eles são afetados exatamente pela falta de alma e a racionalização, e dão continuidade a elas em seus ideais. Sendo que a visão totalmente humana, que daria um processo de desenvolvimento de diálogo, de desenvolvimento de um embate de ideias que fosse um pouco mais humano, isso de fato não acontece. O que acontece são conflitos e conflitos e mais conflitos nesse sentido. Então o racionalismo ele leva ao materialismo, tá? E a prisão mental criando uma jaula de ferro, conforme o Max Weber gostava de falar, certo? Então, sem alma, o ser humano ele tende a ser extremamente materialista e resolver as suas situações e levar os seus ideais a questões extremamente racionais, somente racionais. Não que o racionalismo venha auxiliar o desenvolvimento humano, isso acontece, mas o exagero dele é que tem sido o problema. Então, essa falta de alma leva ao controle e, por consequência, à tirania. Então, pode-se ver facilmente, para quem tem uma facilidade de observar os líderes, né, como eles têm falado nos dias de hoje com relação principalmente a questões políticas, eles levam ao famoso
jargão popular da sardinha puxada para o seu lado. E ligando aqui o assunto, a outra causa permanente é a confusão, né, entre a eficiência impessoal, a organizacional e as necessidades e desejos dos indivíduos. Então, o processo de se lidar com essa efervescência de vontades próprias, de uma militância que seja tanto de direita como de esquerda, isso leva exatamente ao processo de uma eficiência impessoal. Então você se torna eficiente, mas sem uma ação pessoal. Você está sendo controlado exatamente por uma ideia, por um ideal, que não está exatamente a seu favor, mas exatamente a favor de outro. Organizacional, por quê? Porque existe uma organização de pensamento, sim, dentro disso. Vamos criar um número de pessoas que nos que sigam e que levem essa ideia à frente, certo? Por isso que tem aí os famosos haters e assim por diante. E as necessidades, né, e desejos dos indivíduos. Então as necessidades entram em confusão, o indivíduo não sabe mais qual é a verdadeira necessidade dele. Por quê? Porque ele está sendo envolvido com um processo carismático, né? Porque o Max Weber ele fala muito da influência carismática, do líder carismático, aquele cara que tem uma aura de guerreiro, de herói, ou até mesmo de um messias, e alguém que tem um poder, ou talvez uma mente superior ao dos outros, e que vale a pena seguir aquele cara, porque aquele cara tem a solução. Então, as necessidades dele começam a ser as necessidades desse líder, porque ele é totalmente inflamado, é o líder carismático, é aquele cara que pede muito a você, e você acaba fazendo para ele. Por quê? Porque ele é praticamente um espelho daquilo que você gostaria de ser, e ele mostra exatamente isso. E os desejos, a pessoa acaba ficando com seus próprios desejos sendo totalmente moldados por esse líder carismático. A situação é exatamente essa. Então as esperanças e desejos das pessoas estão contidos dentro desta jaula de ferro da racionalização. Então o cara vem, traz as suas ideias, os seus ideais, racionaliza praticamente a sua mente dentro daquele processo e junta todas essas ideias e as suas vontades e necessidades junto com a dele, e praticamente você se torna alguém fechado dentro de uma jaula de ferro, conforme a observação de Max Weber. Então a espiritualidade, e aí onde que entra a questão de religiosidade e espiritualidade? Então ela é configurada dentro dessa jaula de ferro, certo? Mental. Você fica dentro de uma prisão mental, né? Lembrando um pouco a alegoria da caverna de Platão, ou também o filme de Matrix, também, que fala muito sobre isso, também tem muito esse ambiente. E a religião e a espiritualidade, principalmente a espiritualidade das pessoas, que elas conhecem muito pouco sobre espiritualidade, o que é espiritualidade, ainda vou falar sobre isso também. A espiritualidade ela fica insípida, ela não explica, ela não traz o ser humano de volta para si mesmo, ela não desenvolve os potenciais desse ser humano. Então, a partir daí, a religião fica controladora demais, né? Ela fecha o processo de desenvolvimento espiritual do ser humano e, né, pela perspectiva de transformação interna, se torna totalmente dominadora dentro desse processo de racionalização e pouco esclarecedora. O ser humano fica sem questionar absolutamente nada e só fica pelo processo da fé, certo? Não que a religião seja negativa, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo pelo processo da racionalização
da religião, que é esse processo burocrático, né, que não é só pelo processo econômico. A burocracia não pega somente a questão econômica, ela entra dentro do processo social, tanto que foi estudado pelo sociólogo, que nessa questão agora é Max Weber. Então a sociedade fica totalmente sem alma. Né? A nossa sociedade moderna não tem alma, ela fica totalmente fechada dentro de valores e ideais que são muito próprios e são fechados dentro dessa jaula de ferro, que é o problema da racionalização que veio trazido que vem sendo até hoje observada pela visão de Max Weber. E eu venho trazer hoje de uma forma muito mais enxugada dessa visão que eu vi, que eu estou vendo, que está sendo desenvolvida através, nos dias de hoje, através das redes sociais. A gente vê esses líderes que estão agindo exatamente dessa forma. Tem um líder simpático também, que o Max Weber também traz, que são questões de dois líderes, né? O carismático e o simpático. O simpático é aquele que te abraça, aquele que não te pede nada e tal, mas fica só nessa. A questão é que eles podem ser muito bons e muito ruins. O problema é que eles vivem numa sociedade que é totalmente racionalizadora. Ela fecha sua mente dentro de uma jaula de ferro, trazendo novamente esse termo, e faz com que o ser humano fique preso dentro de um fechamento mental que não dá possibilidade de desenvolvimento da sua criatividade, como foi falado no outro vídeo. Então, o ser humano não sendo criativo, ele ficando preso dentro de um processo, de uma sociedade sem alma, ele basicamente vai enfrentar, ou ele vai ser controlado, ou ele vai controlar, ou vice-versa, né? Controlar ou ser controlado e assim por diante. Esse é um dos grandes problemas. Aqui, é claro que não vou citar nomes, é só utilizar essas ferramentas que eu trouxe, que, é claro, não estão totalmente esclarecidas, porque é muito tempo ainda de vídeo para poder passar. Desculpe os entraves aqui na fala, porque eu tive que fazer uma adaptação, aí, um improviso para poder falar sobre esse assunto. Eu espero ter ajudado também nessa observação, porque nós temos um problema muito grande de liderança no YouTube. Não cabe dizer exatamente quais são nomes de pessoas, assim por diante. O importante é que você tenha uma mente livre para poder analisar exatamente o que está sendo passado para você, o que é certo, o que é errado, e assim por diante você ter também energia interna para poder fazer pesquisas e analisar também, não ficar somente na internet, mas também buscar um livro, comprar um livro, uma enciclopédia decente para poder efetuar pesquisas também, certo? E você, no caso, desenvolver a sua mente de uma forma que seja sua. E também não fique somente entre direita e esquerda. Saber que você pode ser uma pessoa livre sem estar exatamente nesses conceitos que só fazem dividir as pessoas. A questão de ser conservador, como no caso eu falei, é também conservar valores humanos, questões de moral e de ética, que não cabem ser elencados aqui, porque vai levar mais um tempo ainda, são 3 minutos já de vídeo. Bom, é isso aí, meus amigos. Uma boa noite para vocês, bom dia também, e durante toda a semana das pessoas que forem vendo esse vídeo, e espero ter ajudado também de alguma forma. Um grande abraço a todos.